queria aproveitar para parabenizar a palestra do professor Walter, excelente. Nós fechamos, nós temos que mexer nessa veleira aí, não dá para nós continuar assim. O Brasil está quebrando, nós estamos virando tudo miserável. Nós estamos com 50% da população que não tem coleta de esgoto. E essa centralização que eles fizeram foi com esse objetivo, centralizar a renda, concentrar a renda. Não interessa se a população está carente, vai morrer de Covid, não vai morrer de Covid, interessa que eu vou concentrar a renda. E conseguiram se apropriar daquela, como tu chamas muito bem, a tecnoburocracia. Os caras se extasiaram, o pessoal de Brasília está extasiado com aquele poder. O governador, nós tivemos um governador aí, o último, o anterior a este, ele tomou chá de banco em Brasília para ser recebido por assessores do secretário do Tesouro Nacional. A equipe do Rio Grande do Sul, o seu governador, sua turma toda chega lá para tomar chá de banco na STM. Então é um absurdo, isso é coisa de prisão, de desrespeito. Né? Então, realmente, mas eles objetivaram isso, objetivaram a concentração para poder estabelecer um processo de extração de riqueza em benefício próprio dessas grandes corporações, nossas trading, essas grandes mineradoras. Isso é uma miséria que nós temos que realmente enfrentar com muita força. Não podemos... não canso de falar isso, no final da década de 90 se ouvia muito o pessoal dizendo assim, o Estado tem que ser administrado como uma empresa. E acabou sendo administrado como uma empresa, mistura bolso, mistura tudo, eu mando e desmando, eu tiro e ponho, né? Isso realmente não serve para um país como o nosso, nós não podemos permitir que isso aconteça. E realmente tu colocas o ponto-chave, o Senado é o grande responsável por isso. Eu não canso de falar isso, porque não passa nada nesse país se não passar pelo Senado Federal. Qualquer embaixador em qualquer país minúsculo da Ásia tem que passar pelo Senado. O Senado é o grande responsável por essa situação que nós estamos aí, no meu entendimento. Porque o CONFAS dominado pelo Ministério, o presidente do CONFAS é o ministro, o presidente do órgão técnico é o secretário executivo do Ministério, né, da COTEP. Nós estamos realmente dominados e o CONFAS não faz nada, o Senado. O Senado realmente ele está sendo muito ruim para o país. Nós precisamos fazer porque... E é simples, né? Porque nós são 81 pessoas. Né? Às vezes eu ficava falando sobre a dívida dos estados e me perguntaram como é que se resolve isso? Olha, se resolve convencendo 50 e poucas pessoas, que é 2/3 do Senado. Está resolvido o problema. Já permitiu. Parabéns, um grande abraço. Nos encontramos na manhã da manhã. Muito obrigado pela sua manifestação. Prazer ouvi-lo, meu amigo. É um drama, né? Porque o problema é que os interesses subjacentes no Senado são interesses eleitorais, políticos, passam pelos partidos. Eles não... Se Minas Gerais acontecer um efeito muito curioso, os senadores não costumam ser do partido do governador. Seguidamente isso aconteceu. Isso aí é destruição. O Estado que isso acontecer está destruído. Né? Pode olhar, o Estado que tiver senadores do mesmo partido do governador, esse é feliz. Infeliz o que o senador não for do partido do governador, porque aí acabou. A força no Congresso Nacional está absolutamente dissolvida. Mas o problema é o conjunto dos estados. Né? Eu cada vez acredito mais em colégio de governadores, colégio de procuradores, colégio de TCE, colégio de tudo. É governança, porque gestão centralizada e hierarquizada vai levar o país para o buraco. Né? Isso em detrimento dos estados. Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Mas a gente não vai deixar a peteca cair tão fácil, né? Pode. A gente nós não podemos, nós não temos esse direito. Nós não temos
esse direito, né, de entregar a peteca, nem deixá-la cair, não. Nós não temos esse direito, não. A gente morre, mas morre gritando, né? Corre Deus quiser. O isso aí. Amaury pediu inscrição aqui, Amaury Peruso. Som. O som tá. Esse é um vício constante. Né? Hoje em dia, em lives, então, é o vício mais constante que tem. É verdade. Bom, primeiro eu quero registrar a minha homenagem aí à sua intervenção, porque ela vem dotada de conteúdo e de indignação. As duas coisas se somam, o que traduz melhor o entendimento dos tempos que estamos vivendo, né? Não, eu queria explorar um pouco sua fala, avançando sobre a Emenda Constitucional 95, né? Que, bom, enquadrou o país constitucionalmente por 20 anos, vendeu-se a ideia de que isso era um teto de gastos, quando na verdade é um falso teto de gastos, né? Porque autoriza os gastos de natureza financeira sem limitações. Os rentistas que o senhor fazia menção aí na sua intervenção. A Hélida, que já foi aqui mencionada na nossa conversa, chama isso de genocídio fiscal, né? Quer dizer, esta é a gravidade do tempo que estamos vivendo. E estamos vivendo, se estabelece no embate público a possibilidade de uma discussão sobre fazer reforma tributária. Mas temos algumas urgências, né? Porque o orçamento que está posto, por exemplo, para 2021, reserva 2,2 trilhões de reais para pagamento de juros e amortizações. E quanto é que é os investimentos? E quanto é que é a garantia as garantias mínimas para a população e para a sociedade, né? Então eu queria ouvi-lo um pouco especulando para frente como nós vamos enfrentar esse momento crítico, né? Eu sempre digo que todos nós escolhemos uma narrativa. A crise já vinha, na minha leitura, desde 2011, né, quando o Levi chegou no governo e mudou a política econômica, mas ela aparece numericamente a partir de 2014. Portanto, já vimos uma crise acentuada. A pandemia ampliou isso, mas ele está nos colocando numa situação muito delicada, né? E precisamos ter um enfrentamento desse cenário. A Hélida, por exemplo, propõe o seguinte: nós vamos manter o orçamento de guerra até 2021. Por quê? Porque não vai mudar a realidade. Bom, mas é por aí. Como é que o senhor vê esse desenho, essa urgência que nós precisamos enfrentar, no mínimo para sobrevivermos enquanto nação e defendermos a civilidade num padrão, num patamar minimamente aceitável, né, para o povo brasileiro? Duas questões importantes que você levanta. A primeira é a discussão de reforma tributária numa hora dessa. Eu escrevi no Conjuro um artigo um dia desse, né, condenando em estado de calamidade se fazer uma reforma tributária. Reforma tributária é uma reforma estruturante. Você vai discutir numa hora dessa, absolutamente atípica e anômala, reforma tributária? Olha que em estado de defesa, estado de sítio, por sinal, o estado de defesa está lá. Uma das hipóteses é calamidade de proporção nacional, né? E não se pode discutir reforma, não se emenda a Constituição nesse momento. Então, a hora não permitiria, porque existe todo um Estado para enfrentar a crise. Então, eu sou radicalmente uma discussão de reforma tributária estrutural no momento de crise de pandemia. E aí, me perguntava o seguinte, né? A Europa está
se endividando. Os governos se endividam e colocam um plano de longo prazo. E aqui querem fazer uma reforma claramente para aumentar carga tributária, criar aí uma CPMF-ão, né? Um desacerto desse, uma maluquice dessa que querem fazer e tal. E aí me perguntavam assim, como que o Estado deveria se endividar? Eu falo, mas a Constituição tem lá o empréstimo compulsório. Em caso de crise, está lá o empréstimo compulsório. Mas isso é tributo. Isso é tributo. É o tributo mais suave que pode existir, porque é um tributo que se devolve, né? Pode não ser colocado um juros aí, juros não, né? Você vai colocar até uma correção e tal, e faz um empréstimo compulsório. E quem que você pode taxar nesse momento são exatamente os donos do capital, os donos de dinheiro. Então, eu sempre defendi que, se tivesse que lançar mão de alguma coisa, né, ao invés de sacrificar direitos fundamentais e básicos, teríamos de lançar mão de empréstimos compulsórios, né, que não, os rentistas não iam amar o empréstimo compulsório, porque não ia estar vindo no formato de investimentos, não, né? E a outra pergunta que eu digo é a seguinte, algum falido paga juros assim? Ou ele tem, para poder honrar suas dívidas, um certo amortecimento nessas dívidas, né? Nós vamos sacrificar tudo nesse país, inclusive o futuro, em nome do pagamento de juros aí escorchantes acumulados ao longo dos anos, favorecendo o rentista. A hora da verdade é agora, né? Eu acho, indiscutivelmente, que nós teríamos de analisar uma certa insolvência no que diz respeito ao pagamento da dívida. Teríamos que avaliar juros pagos, sobretudo internos, né, com um cuidado muito grande. Porque pagar rentista e sacrificar absolutamente o país é um grande absurdo, né? E o outro caminho, a meu ver, é empréstimo compulsório. Por mais que o rentista não goste, né, eu acho que é um caminho. Falei assim, mas aí é tributo. Eu falei, não, é empréstimo. É o tributo que mais parece empréstimo. É a solução que mais se aproxima da europeia. É um tributo que você não vai lá ganhar aqueles juros maravilhosos que você fez, né? Mas você poderia receber depois corrigido ou não, né? Ou não. Afinal de contas, os anos dourados na Europa não se deveram à tributação de lucros exorbitantes que se fizeram com a alíquota até de 90% a 95% na época da guerra, né? Então, são essas as questões que a gente tem que reavaliar e reavaliar com muito cuidado, né? Mas eu concordo com a ele, nós vamos ter que levar uma certa dificuldadezinha aí, mas se houver sacrifício, que se privilegie o sacrifício do rentista, sem merecer os aplausos de uma série de colegas. Esse é um caminho que eu aponto mais adequado. Obrigado, professor Onofre. É Felipe quem fala aqui, vice-presidente. Eu já anuncio que o José teve problemas de conexão e fiquei aqui substituindo. Quero saudar pela sua exposição e vou encaminhar minha pergunta aproveitando o seu espírito crítico, que é muito importante para o debate, né? E, bom, para a gente denunciar essa agenda neoliberal de desconstrução, parece que já temos argumentos suficientes, né? Ocorre que a minha pergunta vai em outro sentido, vai no sentido de nos implicarmos um pouco nesse contexto que se criou, né? E trazer um pouco a responsabilidade para quem, de alguma forma, está num campo progressista, de enfrentamento de desigualdades regionais, econômicas, né? Mais ou menos, embora não seja religioso, né? Aonde pecamos, né? O que deixamos de enxergar para que se construísse esse contexto, né? A gente fala do setor financeiro, temos aqui participação da auditoria cidadã, denunciamos a questão do rentismo, né? Mas é verdade que o Estado ele é financiado por uma elite e hoje, se a gente olha para o Senado, nós temos 50% dos senadores
empresários, outros 30% são liberais, né? Há outros 20% que, por exemplo, tem um senador lá que se declara professor, mas ele é dono de uma universidade, né? Então, é um empreendedor, né? Enfim, esse discurso do empreendedor, dessa sociedade que se organiza, que pode prescindir do Estado para resolver conflitos, né? Ele veio se instalando como, né, na sua visão, e com que velocidade, né, com que correlação de força, e em que medida isso aparece nesta reforma administrativa, né, com que caráter essa reforma ela é hegemônica, apesar dos esforços contrários, ela vai passar? Ou o senhor acredita em uma alternativa intermediária, a correlação de forças vai posicionar a reforma administrativa para algo não tão grave como está se anunciando o projeto inicial, mas continuando no aprofundamento da discussão do Estado de forma estrutural? Como o senhor avalia a reforma administrativa dentro da correlação de forças e a capacidade de resistência dos campos progressistas? Tocou em 3 temas que daria para a gente passar o dia discutindo, né? Em primeiro lugar, a tendência neoliberal de transformar o Estado como se fosse um empresário, né? Eu discuti há algum tempo atrás, a eficiência pública é absolutamente diferente da eficiência privada. O modelo de eficiência privada no Estado só pode conduzir à praia ruim, por uma razão muito simples. Você quer ver um exemplo que eu dava? Imagina um hospital público de excelência, maravilhoso, instituído, lindo, maravilhoso. Aí ele começa a receber doentes ali. Aí ele vai aumentando muito a sua demanda aqui. Só que a alimentação dele é política, orçamentária. Com o tempo, ele pode fracassar na sua gestão, porque ele tem o input orçamentário e o output sai pela demanda aqui por ser um hospital de excelência. Ao passo que o privado ele é retroalimentado, porque ele vai aumentando o preço, tendo maior receita, vai se estruturando e tal, né? Mas o input é político, e só pode ser político, porque ele não está lá para render lucros. Ele está visando prestar o melhor serviço público possível. E até ele deve existir, sobretudo, onde não há o privado. Então, confundir a eficiência pública com a eficiência privada é um desastre, não é? Esses modelos privados jogados no Estado fizeram essa algazarra toda que a gente está vendo aí. Modelos de avaliação de desempenho do serviço privado aplicado a servidor público, um desastre. A gestão pública brasileira tem que se reinventar, porque ela é um desastre. Ela veio olhando desde o final dos anos 70 pelas lentes privadas para a administração pública, ela não é capaz de entender nada. E o outro ponto é o seguinte, essa ideia de que a corrupção acontece na máquina pública e o privado é honesto. Ora, venhamos e convenhamos, isso é um completo disparate. A corrupção no mundo privado é muito pior. A hierarquia dentro do serviço público, uma certa organização pública, ao contrário, não é? Ou então eu virei naive, um idiota, porque eu não via essa corrupção monstruosa que dizem aí e tal, que existe em algum lugar, pior do que a do mundo privado. Muito pelo contrário. No mundo privado, você encontra uma corrupção pior. E pior, a pública só existe porque existe a privada. Não é? E isso daí, as construtoras que passaram achacando o país durante décadas provam isso. Não é? Elas corrompiam o sistema e eram foco de corrupção. Então, essa ideia de eficiência pública-privada, essa ideia de que o público é corrupto e o privado é honesto, isso é uma palhaçada e uma bobagem completa. Não é? E há um grande interesse em... quando escreveu um negócio, quando começaram as privatizações, falou assim, isso daí é por causa de eficiência e tal. Não, não tem nada a ver. O que nós temos são massas de capital que se tornaram... que podiam se movimentar pelo mundo inteiro
com a mundialização do capital, e elas queriam comprar, porque o sistema Banco Mundial empresta, FMI, empresta para o país e o país paga, havia fracassado. Os países estavam em bancarrota. Então, abre a economia, mundializa o capital, que o capital, as massas de capital vão e compram. É as teles, as siderúrgicas, que foram feitas com o dinheiro do empréstimo, porque nós não tínhamos um capital nacional capaz de gerar atração. Então, essas empresas que tracionaram o desenvolvimento do país eram estatais, depois foram acusadas de incompetentes, na verdade, para serem vendidas ao controle do grande capital e arrebentadas, né? A gente assiste, por exemplo, as condições, todas ao mesmo tempo, hein? Mundo afora, todas vendidas ao mesmo tempo. É lógico que foram todas vendidas a preço de banana. E as condições são engraçadíssimas. Você já imaginou? Olha a questão da mineração e da estatal de mineração. Você fala assim, a Vale dava prejuízo quando era estatal e passou a dar lucro depois de privatizar. Parabéns. Olha o que fizeram com a desoneração da exportação. O tributo da exportação. Não vai comparar. E o pior, os cuidados, as amarras, o mundo depois viu os problemas que isso gerou. Né? Eu não estou falando também que tem que voltar a ser público. Hoje isso não anda para trás. Mas há uma atribuição de tudo que é público à culpa de que tudo que deu errado. E o servidor público é o mal da história. Né? E isso é um grande e completo absurdo. Né? Mas eu também não vou deixar de poupar um determinado nível de captura burocrática. Né? Isso acontece sim, e nós sabemos que acontece sim. Né? Eu, em vários momentos, vi posturas de profissionais seríssimos do serviço público, mas envoltos numa aura e num manto capaz de enxergar o que está do lado de lá. Haja vista a decisão do 12º, que eu tanto critiquei num encontro que nós tivemos aí atrás também, né, Casarotto? Falava o seguinte, isso é um grande desaforo. O Estado quebrando, sem dinheiro para o hospital, o cara falou assim, não, o 12º é orçamentário, garanto o meu e não importa. E o Supremo confirma. É claro que isso teria de ser na receita real, efetiva, e não no orçado. O orçado é uma fantasia. E as pessoas que enxergam todas sentiram o golpe. Então, há, sim, muitas vezes capturas. E nós vimos capturas, né, fortes, com penduricalhos para tudo quanto é lado, níveis salariais, que no nível salarial eu acho que está muito ok, mas o problema é que encheram de penduricalhos gastos, e gastos, e gastos, e gastos. E aí nós temos a sociedade reagindo de forma violenta. Né? Então, eu voltava, o caso das lagostas, lanches. Ora, os abusos fazem a sociedade tratar mal o serviço público. E os oportunistas de ocasião, né? Você vê, quem conduz a reforma tributária hoje no país é deputado empresário ou grupos financiados por empresários. Então, você fala assim, a gente vai, e hoje o serviço público está à mercê de tomar paulada de todos os lados, né? Por várias questões. Em primeiro lugar, é quem paga a publicidade, quem é capaz de pagar as mídias hoje sociais para poder soltar um volume de informação. O poder econômico, que ainda dá-se oportunidade para que batam, né? Então, essas decisões acabam jogando o serviço público no buraco, no furo. Então, nós temos um amontoado de confusões aí que precisavam ser revistas. Né? Eu discutia isso, o judiciário, pelo amor de Deus, quantas decisões judiciais eu cheguei a discutir com desembargadores que eu falava assim, meu Deus, que mundo que você está vivendo, meu amigo. Lógico, com ele não,
né? Mas depois eu saía e falava, meu Deus, que mundo que você está vivendo. O Estado é rico, o Estado paga. Decisões que quebravam o Estado, né? E não tinha a menor ideia do que estava, ou então pleiteava questões, pleiteava recursos, troca de veículos, a gente sem dinheiro para comprar ambulância, e eles trocando uma frota que tinha motorista, tinha carros à disposição e tal. A hora não é para isso. O país vai se rebelar e vão atacar as instituições democráticas. Eu brincava um dia desse, brincava não, falava era muito sério até, né? Não adianta, eu não compactuo com as críticas ao Supremo Tribunal Federal. Em momento algum eu vou suportar as críticas tocadas por forças antidemocráticas contra poderes, que isso, subreptício, esses ataques significam a tentativa de destruir a separação de poderes e a democracia no país. Eu não vou compactuar com críticas ao Supremo, mas eu peço, às vezes, ao Judiciário, cautela, bota a mão na consciência, cuidado, porque a hora não admite isso. Nós não podemos deixar de ver que existem equívocos sendo feitos aí, e isso abre margem à paulada. Nesse contexto todo, o servidor público toma paulada. Agora, quem toma paulada? É a professora primária lá que ganha, em Minas Gerais, lá, 2.000 e poucos reais por mês, para enfrentar aluno que chega armado e bêbado, às vezes, em sala de aula? Não, não é. Não é. Né? Fala assim, os médicos... olha, às vezes, o que estão ganhando não é também essas coisas, não. Fala, polícia, às vezes, nós temos dificuldades, sim, porque muitas vezes há um pleito remuneratório de vantagens e tal que está extrapolando. Carreiras hoje, as carreiras nobres de Estado, várias estão extrapolando, e a hora não é para isso. O país está pobre, quebrado, não pode. Eu não digo isso, eu não estou falando que isso aí vai ser uma infinidade de recursos, não vai. Mas isso vai abrir o flanco para críticas antidemocráticas. Vai abrir o flanco para o oportunismo. Né? Não pode, não pode. Platão tinha razão, o guardião não pode tocar em ouro e prata. Ele tem que viver em acampamento, não é? Tem que ter comedimento, tem que ter temperança. Senão, não pode. Então, essa captura pode se dar para qualquer um. Ela pode se dar, por exemplo, por uma casta militar, MP, judiciário. A gente tem que ter muito cuidado. Os guardiões não é para capturar, não. A máquina, não. Então, isso é um grande problema. O Estado abre... várias carreiras abrem o flanco para o ataque. Existe o problema da eficiência privada, achando que o Estado vai funcionar igual a máquina privada, que é uma grande estupidez, não é? E existe hoje um completo momento de falência do Estado. Há de se ver. Nós podemos pagar rentista igual sempre pagou? É claro que não pode. Claro que não pode. Não é? O modelo vai ter de ser revisto. Nós vamos ter que tirar esse negócio de título emitido para dinheiro que ser captado. Você quer ver um negócio, Casaroto? Como que Minas Gerais está resolvendo o seu problema financeiro, ou pretendendo resolver, vendendo o direito aos royalties de minério. Vendendo nióbio, a participação na empresa estatal que é dona do nióbio. E vende a preço de banana. Vende a preço de banana. Né? Só, mas esse é o preço de mercado. Eu sei que é o preço de mercado, mas o preço de mercado no momento desse é preço de banana. Então, você está vendendo o futuro. O preço de mercado não, é o preço de quem quer ganhar. É investimento de rapina. Vem rapinar o que é público. Né? Vem pagando um risco. Você já imaginou a outra coisa, né? Quando nós tentamos uma série de formas de dinheiro e tal, tomava mandado de segurança e impedia, tomava mandado de segurança e impedia. As melhores formações sobraram as piores. Né? Aí a resposta é a seguinte: quem compra, compra o risco também. Então ele paga, ele bota lá em cima o ganho dele para compensar o risco.
Então, você já imaginou comprar isso aí? Quantas ações na Justiça? Então, vai vender a preço de banana. Então, vai entregar o futuro do Estado a preço de banana. O mesmo problema da securitização. Entrega a preço de banana, por causa do risco, por causa do monte de coisa. Lá vão entregar a preço de banana. Ah, mas o mercado manda pagar isso. O mercado manda pagar isso e você vende o preço, o futuro a preço de mercado. O futuro a preço de mercado é barganha. Estado não tem esse raciocínio privado também. Não pode ser guiado por esse raciocínio privado. E é aí que eu brincava. Eu falei que ia dizer isso e acabei esquecendo. A minha esperança hoje nos tribunais de contas, ela é, no jogo democrático, a transparência. Qual burocracia é capaz de mostrar isso aí? Essa reforma tributária não vai gerar 500 bilhões, amigão? Ou essa securitização ela não gera, não atende ao mandamento de economicidade? Tribunais de contas. Então, aí está a esperança. Eu, quando no doutorado, no mestrado até, eu orientei um aluno de mestrado, que era do Tribunal de Contas, ele escreveu uma belíssima dissertação de mestrado, uma pena que o Gustavo Lana não publicou. Ele e a Cintia escreveram duas belíssimas sobre o mesmo tema, o papel democrático do Tribunal de Contas. Sabe qual era a grande proposta deles? Dos dois, que era uma discussão que a gente teve em sala de aula, eles escreveram uma dissertação e o outro outra dissertação muito parecida, muito diferente nas suas bases, formas, mas as conclusões eram muito parecidas. Que para enfrentar essa ditadura tecnoburocrática que a gente tem no Brasil, ditadura tecnoburocrática é aquilo, Casaro, do sujeito, né? Ele começa a despejar números aqui, você não tem condição de combater os números, então eu rendo ao debate. Só eu não concordo com nada do que você está falando. Nada. Tudo que você está falando é baboseira. Mas eu preciso de ter números. Né? E esses números, o único capaz de dar esses números para uma verdadeira democracia, para decisões legítimas do povo, é o Tribunal de Contas. Teria que ser o grande mecanismo, que é a grande instituição da transparência. Ela dar condições ao povo de decidir com base em dados fidedignos e não manipulados. Né? É a única capaz de tratar essa tecnoburocracia, esse jogo dos números e enfrentar isso com leituras claras. Então, cada vez mais o Tribunal de Contas tinha que se ocupar mesmo de dar informações reais para o povo. É igual um governador cai, o governo foi ruim. Não, peraí. Quando ele entrou, estava assim, quando ele saiu, estava assim, ele investiu isso aqui, ele cumpriu o limite da educação, ele não vendeu o patrimônio do Estado, então ele não supriu as necessidades do Estado ali, ele atrasou a folha, mas não vendeu a riqueza do Estado, não entregou para o empresariado de gás. Então, colocar para o povo e falar assim, agora você escolhe quem fez melhor. Porque, por enquanto, não. Por enquanto, ninguém tem condição de votar. O povo não tem condição de votar em verdades. O que se vende numa campanha eleitoral que ele vota. O governador atrasou, então ele é ruim. O Estado atrasou. Tá. O outro vendeu o patrimônio e não atrasou. É isso? É isso que é o bom, então? Eu destruo o futuro e sou bom porque eu não atrasei. Então, eu acho que todo esse jogo tinha que ser exposto e, se eu defendo que a salvação do federalismo está na mudança do Senado, a salvação de uma democracia para ela se tornar legítima, com decisões populares legítimas, a meu ver, está nos tribunais de contas. Então, nós precisamos, antes de tudo, de uma reforma política. Antes de uma reforma tributária, financeira, uma reforma política. Nós temos de ajustar essas instituições porque elas não estão funcionando. Não está indo nada certo. Nós estamos em crise aí desde 2008, né? Quando os países centrais entraram em crise e contiveram o gasto, o mundo subdesenvolvido ficou gelado. E na hora que os Estados Unidos chama as suas empresas com os Delaware da vida,
sugou o dinheiro do mundo inteiro. A crise viria e veio avassaladora. Hoje ela está avassaladora. A Covid só botou a cereja, melhor, a maçã na boca do porco, né? Porque a cereja no bolo dá um sentido bom. Botou a maçã na boca do porco que está sendo assado, né? Ou seja, nós estamos aí enfrentando um dilema. E hoje fica muito difícil, né, Mauri? Quando fala assim, que saída vê, eu não vejo nenhuma medida de curto prazo capaz de salvar, não. Nós estamos entrando aí num terreno minado, a crise vai, 2021 vai estar igualzinho, vai melhorar um pouco, mas nós estamos no meio dessa crise mundial, todo mundo, quando o país desenvolvido começa a querer recuperar da crise, ele chama o capital de volta, aí o capital sai das pontas. Então, o mundo subdesenvolvido vai enfrentar a chamada de capital pelos países centrais. Nós vamos entrar numa crise, promete ser uma crise grave, né? Como que nós vamos enfrentar? Nós também não podemos ter grandes flexibilizações orçamentárias, não. Não tem jeito, mas também tem coisas que não são possíveis sacrificar. Talvez a virtude aí vai estar no meio. Tem questões também que comprometem o futuro. Por exemplo, educação. Não dá. Educação e saúde não dá, né? Nós vamos ter que ver esse debate, ele só está começando. Obrigado, professor Onofre. Acho que estamos nos encaminhando para o nosso final. Não sei se os participantes... Felipe, posso fazer só um registro? Por favor. Só para dizer ao doutor Onofre que compartilhamos a mesma leitura acerca dos tribunais de contas. A FENASTC, que é uma federação nacional, vem defendendo claramente que o papel dos tribunais de contas é transferir informações confiáveis, numa linguagem que possa ser compreendida pela população e portanto, aportar ao espaço público informações precisas que autorizem um debate público qualificado. Temos defendido isso em todo o Brasil e entendemos que essa é a principal função que nós podemos cumprir na vida brasileira. Não tem sido fácil, porque assim como outras instituições, os tribunais de contas nasceram conservadores, nasceram para validar o status quo, tem um peso político enorme dentro deles, mas algumas questões estão avançando e acho que a gente poderá vir a cumprir esse papel e temos vivenciado algumas experiências onde já se visualiza claramente essa possibilidade de cumprir essa, digamos assim, abrir essa larga estrada para o caminho do debate público qualificado. Então, temos muito em comum e eu fico feliz em registrar aqui que a sua compreensão e a nossa são compartilhadas. Muito obrigado pelas palavras, inclusive, de confiança na institucionalidade que nós estamos trabalhando para mudá-la profundamente, né, do ponto de vista histórico. Obrigado, Mauri. Saudando, então, novamente o professor Onofre, para agradecer a sua participação, agradecer a participação dos colegas. Vejo o Casaroto aqui, um abraço ao amigo, não tinha cumprimentado antes. E, enfim, dizer que o SEAP Sindicato tem procurado trazer temas centrais. Na próxima semana estaremos recebendo candidatos à Prefeitura de Porto Alegre para escutar as plataformas, enfim, arguir os candidatos, trazendo questões formuladas por colegas de tribunais de contas. E passo de imediato a palavra para o encerramento ao professor Onofre, para que faça suas considerações finais, enfim, a gente possa se despedir e tomar um bom vinho na janta, né, quem gosta de vinho, ou tomar uma água, quem gosta de água. Eu sei que a Mauri não é dessas coisas, ele gosta cachaçinha. Você está falando com um mineiro, rapaz. É a melhor cachaça nacional. Então, para encerrar, na sua fala final, professor Onofre, uma dica de uma cachaçinha boa.
sempre é bem-vinda. Aqui é a terra da Havana, né? Aqui cachaçinha é Havana, né? Fora isso, as de Salinas são sempre muito boas. A salineira, essas lá. Eu sou um grande apreciador de cachaça. E agora eu te conto, tomo cachaça gelada, viu? Opa! Gelada. É a grande forma de tomar cachaça, a meu ver, é tomar uma cachaçinha gelada. Não pode ser muito, não, porque também tira o sabor do vinho que vem depois. Mas Exatamente. eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, a gente conversando com quem pensa o Estado e preocupa-se com os Estados. É sempre um grande prazer. A gente se sente em casa, fica à vontade, fala de uma forma muito aberta e rasgada, sem os paramentos, sem as graças de uma fala mais acadêmica, e eu até fico mais à vontade e gosto muito mais de participar de um debate assim. Nós estamos no início, nós estamos numa tempestade e a gente ainda vai ter de caminhar muito pela tempestade, né? E a gente não sabe ainda qual é o melhor dos caminhos, né? Mas democracia pressupõe debate, né? E democracia é o governo pelo debate, eu não tenho a menor dúvida disso. E o debate pressupõe informações verdadeiras, reais, né? E volto à questão dos tribunais de contas que eu marco com muita força. Tenho pavor da fala tecnoburocrática de números e uma ditadura dos números. E pior, os mentirosos ainda é pior ainda, né? A gente sabe que é mentira, mas não tem nem como demonstrar. E reitero, viu, Amaury, esse papel dos tribunais de contas, que, para mim, é tão fundamental para a democracia e supre nessa sociedade hipercomplexa exatamente as deficiências de informação para que nós tenhamos um verdadeiro governo por meio do debate e uma vontade popular autêntica, uma democracia autêntica, e não gado. Né? Porque o gado com mentira, o homem com mentira, ele vira gado, ele é conduzido, ele acredita em cada coisa que a gente até nem imagina. Né? E acho que a única saída são informações verdadeiras. Reitero e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Transmito agora meu abraço a todos os amigos aí do Rio Grande do Sul, dos tribunais de contas, dos vários estados, e é um grande prazer estar aqui. Obrigado, então, uma boa noite, cuidem-se todos e até nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço a todo mundo aí.